Om Stapakaya cha Namahasya Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Yate Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Estamos aqui nesse episódio, se não me engano, 79, para ler aquilo que foi escrito na seção 9 do segundo volume deste maravilhoso livro, desse maravilhoso Bhagavatam, desse maravilhoso néctar das palavras de Sri Ramakrishna, composto aqui, escrito por Mahendranath Gupta, ele que se reuniu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886, e reuniu nesses 5 volumes do Kathamrita esse conhecimento divino. Estamos aqui então no segundo volume, na 9ª sessão, para ouvir sobre aquela reunião que aconteceu no dia 26 de setembro de 1883. Sri Ramakrishna no templo de Kali em Dakshinawar. Quase sempre, né? As reuniões que vemos no Kathamrita acontecem justamente no templo onde Sri Ramakrishna vivia, mas às vezes temos reuniões no Brahma Samai, reuniões na casa de algum devoto, reuniões na casa de repouso em Kozhikode, numa viagem de barco já tivemos, ocasiões assim. Mas hoje estamos aqui no que mais recorrentemente acontece. Capítulo 1. Distinção entre um homem culto e um sadhu. Bhakti de acordo com Narada, ordenado para a era de Kali. Para a era de Kali. Então esses são os tópicos, né? A diferença entre um homem culto e um sadhu. Sadhu aqui é o dedicado a Deus. Sadhu é aquele que escolheu o caminho divino. Bhakti de acordo com Narada, que é ordenado para esta nossa era. Então aqui nós temos esses apontamentos tão essenciais, tão recorrentes, mas ao mesmo tempo tão necessários de serem apreendidos. Todo esse trabalho de apresentar o ensinamento de Sri Ramakrishna é falar sobre Bhakti Yoga, o caminho do amor e da devoção a Deus. Sri Ramakrishna é esse grande professor de Bhakti e o seu ensino é todo ele centrado nisso. Então ele volta muitas vezes a tópicos para que nós tenhamos essa capacidade de, tornar nosso nesse conhecimento. Hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 1883. Menos devotos visitam Sri Ramakrishna nas quartas-feiras, visto que é um dia útil, né? As pessoas estão trabalhando. Geralmente os devotos vêm aos domingos, quando estão livres. Livre à 1h30 da tarde, M, o autor desse Kathamrita, Mahendranath Gupta, chega ao templo de Kali em Dakshinawar para ver Thakur às 3 horas. Nesses dias, Rakal e Latu ficam com Thakur a maior parte do tempo. Kishore havia chegado 2 horas antes. Thakur está sentado na cama menor do seu quarto. Ao chegar, M prostra-se diante dele. Após fazer perguntas educadas, Thakur fala sobre Naren. Então, não é? O quarto onde Sri Ramakrishna recebia os devotos quase sempre fica cheio aos domingos e nos dias de semana temos alguns poucos que podem ir lá. Sri Ramakrishna está sentado na cama menor, porque há uma cama maior onde ele dorme e uma cama menor onde ele geralmente se senta para conversar com os devotos, não é? Nós temos esse lugar ainda hoje preservado, não é? E é uma bem-aventurança para os devotos poder olhar para esse lugar onde tudo isso aconteceu. Então, o Mahendranath Gupta, ele trabalha num colégio, ele é professor num colégio, então ele está chegando cedo ali. E se prostra diante de Sri Ramakrishna, eles começam a conversar, e Thakur, depois de falar com eles, né, a respeito, olá, tudo bem, como vai, você veio, que bom, fala sobre Naren. Quem é Naren? Naren é o futuro Swami Vivekananda, que não está aqui presente, ok?
Sri Ramakrishna diz para Amy: bem, você conheceu Naren? Risos. Ele comentou que eu ainda visito o templo de Kali, mas quando eu estiver curado de minha loucura, não irei mais lá. Então, aqui está, né? Aquele que vai se tornar Swami Vivekananda tinha esse comportamento, né? Ele ia visitar Sri Ramakrishna, mas ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em Avatara, ele não acreditava em visões de Deus, tudo isso era loucura de Sri Ramakrishna, né? Então ele dizia para Sri Ramakrishna: você fica indo ao templo daquela estátua lá, isso aí é porque você está louco. Quando essa sua loucura passar, você não vai mais lá. E Sri Ramakrishna está comentando isso com Mahendranath Gupta, que é o autor desse Katanita. Ou seja, é da vontade de Sri Ramakrishna que esse conhecimento sobre Naren chegue até nós, né? E aqui pode parecer já estranho desde cara, né? Que alguém pense assim: caramba, mas como que esse aí foi dar no Swami Vivekananda, né? Por que Swami Vivekananda é tão importante para a tradição de Sri Ramakrishna, se ele parece assim tão avesso, né, aquilo que Sri Ramakrishna tem como o seu próprio espírito, né, o espírito da devoção? Pois é. Sri Ramakrishna mesmo perguntou isso para Naren algumas vezes: o que você vem fazer aqui, meu filho? Se você acha que eu sou louco, se você não acredita em Deus, se você tem essas ideias sobre reformar a sociedade e tudo mais, tão apaixonado pelas ideias ocidentais, por que você vem aqui? E Naren dizia: eu não sei. E Sri Ramakrishna dizia: eu sei. Em algum momento você vai saber também. Sri Ramakrishna foi muito claro, disse para ele: enquanto você não admitir Deus, não admitir Kali, você não vai conseguir nada. Não é? Você pode teimar o quanto você quiser, mas em algum momento você terá que render-se. E no final de sua vida, Swami Vivekananda disse isso, né? Que lutou obstinadamente contra o seu mestre durante 6 anos, teimou com ele em tudo, e depois ele foi reconhecer que Sri Ramakrishna estava sempre certo. Não é? Então sempre devemos ter isso em mente. Quando lemos essas coisas, não é para que venhamos a ficar com raiva de Swami Vivekananda, ou com... Não, ele é uma grande alma, uma alma pura, alguém que amou Sri Ramakrishna, que dedicou muito da sua vida para fazer coisas maravilhosas. Mas o jogo do Senhor é assim. Até mesmo para que hoje venhamos a conhecer esse Sri Ramakrishna Katanrita, que tenhamos conhecimento do nome de Sri Ramakrishna, não é? As sociedades Vedantas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, elas tiveram que contar muito com esse espírito de Swami Vivekananda, que soube trabalhar com a mentalidade do mundo ocidental, com o mundo moderno, o mundo do século XX e do século XXI. Não é? Então, talvez fosse difícil realmente se alguém abertamente devocional estivesse, né, com essa tarefa que Naren tinha. Então, como podemos entender o jogo de Deus? Não é? Muito bem. Então, Sri Ramakrishna disse isso, né? Que Naren falou para ele que Thakur ia visitar Kali porque era loucura dele. Continua Sri Ramakrishna. Ele, Naren, vem aqui de vez em quando. Ou seja, vem aqui de vez em quando. Você vê que, pela descrição desse Katanrita, né, Naren aparece às vezes, mas, né, não tem essa centralidade toda, né, que às vezes a própria constituição da Ordem Missão Ramakrishna tenta fazer parecer, né? Parece assim, né, que ele é absolutamente fundamental aqui. Não é. Ele é um dos devotos. Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma, gosta muito dele. Vê ele com grande potencial espiritual, mas é isso, né? Ele vem aqui de vez em quando. Ele me conta que os familiares dele estão muito zangados com ele. Outro dia, ele veio de carruagem. Surendra tinha pago a passagem. Então a tia de Naren, irmão do pai dele, foi à casa de Surendra protestar. Ela criou uma grande confusão. Por quê? Porque a família não queria que Naren fosse até Sri Ramakrishna. Porque Sri Ramakrishna era esse, né? Sadhu, né? Esse sadhu louco, né? Enquanto fala de Naren, Thakur se levanta. Ele vai até a varanda nordeste e fica lá. Asra, Kishore, Rakal e outros devotos estão lá. É tarde. Sri Ramakrishna diz: como é que você está aqui hoje? Não tem aula? Pergunta isso para Amy. Amy responde: hoje a escola fechou às 1h30. Sri Ramakrishna pergunta: por que tão cedo? E Amy diz: Vidyasagar é o dono da escola. Então sempre que ele a visita, os meninos ganham um feriado para comemorar. Vidyasagar é aquele, né? O oceano da sabedoria. Aquele grande erudito que Sri Ramakrishna disse certa vez: eu quero conhecer um erudito. E levaram ele à casa de Vidyasagar, e Vidyasagar era daqueles, né? Assim, né? Impessoal, né?
crenças impessoais, né? Deus é uma fumaça, né? Deus é algo assim, né? Não tem vontades, né? Não tem devotos, né? Estranhou, né, que Sri Ramakrishna disse, uns têm mais poder do que outros. Vidyasagar e apego à verdade. A vida de Thakur falada com seus próprios lábios sagrados. Que essa é a característica fundamental do Katanita, né? É a vida de Sri Ramakrishna falada pelos seus próprios lábios, né? Sri Ramakrishna diz: por que Vidyasagar não cumpre sua palavra? Apegar-se à verdade e ver outras mulheres como mãe. Tulsi é um mentiroso se você não perceber Hari por este meio. Ou seja, Tulsidas, um cantor, né, um menestrel do amor divino, dizia que o caminho para conhecer Hari é ser apegado à verdade e ver as mulheres como a mãe divina. Respeito profundo às mulheres e ser apegado à verdade. Olha a fórmula. E por que ele está dizendo que Vidyasagar não tem apego à verdade? Thakur vai continuar aqui. Se você se apegar à verdade, poderá alcançar Bhagavan. Outro dia, Vidyasagar disse que viria aqui, mas não apareceu. Sri Ramakrishna tinha grande questão com isso, né? Se a pessoa falasse assim, né? A moda de como falamos, né? Ah, vamos sair sim, vamos marcar. Conhece isso? Vamos marcar? Sri Ramakrishna ia esperar. Falar assim, vai, querer, não veio? Então Vidyasagar deve ter falado assim, não, vou lá te visitar um dia. Mas só que falou da boca para fora. E Sri Ramakrishna está dizendo, se você é fiel à verdade do que você diz, você pode alcançar Bhagavan. Quem é Bhagavan mesmo, hein? Bhagavan é aquele dotado de todas as majestades, né? Bhagavan é o Senhor dos devotos. Veja que em Sri Ramakrishna o objetivo é alcançar o Senhor, né? Esse é o Sri Ramakrishna. Então ele diz, Vidyasagar falou que vinha, mas nunca apareceu. Ele vai continuar. Há uma grande diferença entre um homem culto e um sadhu. A mente de um mero erudito permanece apegado à luxúria e ganância, enquanto a mente de um sadhu permanece apegada aos pés de lótus de Hari. A diferença entre o homem culto e o sadhu é que o homem culto permanece preso à luxúria e ganância, aos prazeres e às cobiças, enquanto o sadhu está apegado ao quê? Libertação? Poderes? Não. Ele está ligado aos pés de lótus de Hari. Ele está apegado aos pés de lótus do Senhor. Veja como aqui não há como escapar. É a devoção ao Deus pessoa. Que um tem por ele. Né? Esse é o Vedanta de Sri Ramakrishna. Tem uma sociedade Vedanta. Qual é o Vedanta de Sri Ramakrishna? É esse aqui. Né? O homem culto diz uma coisa e faz outra. Deixando os sadhus de lado, mesmo aqueles cujas mentes estão fixadas nos pés de lótus de Hari, são muito diferentes em suas ações e palavras. Vi um jovem sadhu pertencente à seita de Nanak em Kashi. Ele tinha a mesma idade que você, de Maharaja Gupta, né? Ele me chamava de sadhu premi, sadhu amoroso. Seu monastério fica em Kashi. Um dia ele me convidou para ir lá. O monge chefe do monastério não era diferente de uma dona de casa. Perguntei-lhe, qual é o caminho? Ele respondeu, Bhakti, segundo Narada, é ordenado para a era de Kali. Ele estava lendo um texto sagrado. Quando terminou de ler, disse, visto na água, visto na terra, visto no topo da colina, visto no permeio o mundo inteiro. Ele terminou com paz, paz, paz perfeita. Veja, Sri Ramakrishna está aqui discriminando quem são os sadhus e quem são os homens cultos, né? Então ele disse que foi certa vez a um lugar, e esse sadhu, aquele que se identificando com sadhu, ele pertence à seita de Nanak. Quem é Nanak? É o fundador do Sikhismo. Veja que aqui Thakur não está fazendo uma grande diferenciação do Sikhismo como se fosse uma outra religião. Ele está dizendo que o Sikhismo é uma seita, um ramo, digamos assim, da cultura védica.
E ele está chamando esse de um sadhu. Ele está dizendo, né? O sadhu tratava ele como sadhu amoroso. E quando ele chegou no monastério que esse sadhu convidou ele para conhecer, ele disse que o chefe do monastério não era diferente de uma dona de casa, ou seja, tinha as qualidades de uma mãe, tinha as qualidades de uma mulher, tinha as qualidades femininas, tinha as qualidades amorosas. E ele disse, né? Ramakrishna pergunta, né, a esse abade do mosteiro, digamos assim, qual é o caminho? O que você disse é o caminho? E ele diz, o caminho é Bhakti. Segundo Narada, Bhakti conforme Narada, né? Que é ordenado para este tempo, para a nossa época. Ele estava lendo um texto sagrado e dizia, né? Visto em tudo. Visto na água, visto na terra, visto no topo. Muito bem. A observância dos ritos védicos não é para a era de Kali, o caminho de Jnana. Um dia, ele estava lendo o Gita. Era tão rigoroso em sua ortodoxia que não o lia olhando para um homem mundano. Mathur Babu estava presente. O sadhu lhe deu as costas enquanto lia. Foi o mesmo sadhu da seita de Nanak que disse: há um caminho, é o caminho da devoção, conforme é danado por Narada. Ou seja, aqui Sri Ramakrishna está dizendo, né? Aplicado o conceito da devoção e aplicado o conceito, né, visto na água, visto no topo da colina e visto no mundo, ele talvez pudesse ser, né, menos rigoroso em relação a isso. Mas ele tinha esse grande apego ortodoxo, né, à pureza. Então ele não conseguia, né, conciliar esse conceito, né, visto em tudo. Que nem o conceito da devoção de Narada. Então ele estava preso a essa ideia, né? E ele me disse, esses sadhus não são vedantistas? Ou seja, ele está dizendo, esses adeptos da seita de Nanak, eles não são adeptos da impessoalidade? Não são adeptos da teoria do eu sou aquilo? Eles não são assim, né, advaitins? Porque existe realmente muita semelhança, né, entre as ideias advaitins e as ideias dos Sikhs, né, no conceito de um Deus assim abrangente na qual você se funde nele, né? É claro que os Sikhs não são tão assim a ponto de dizer eu sou aquilo, né? No sentido de no fim acreditar que a própria devoção acaba. Mas eles são muito desses, né, da gota no oceano. Sri Ramakrishna respondeu: sim, essas pessoas são vedantistas, mas também acreditam no caminho de Bhakti. O fato é que na era de Kali é difícil observar os rituais védicos. Uma pessoa disse que observaria o Purasharana no mantra Gayatri. Perguntei, por quê? Para a era de Kali, vocês têm um caminho tântrico? Não podem praticar isso de acordo com o Tantra? Ou seja, Tagore vai continuar. As observâncias védicas são muito difíceis de realizar. Hoje em dia, trabalha-se como um escravo para os outros, como por exemplo para os senhores britânicos. Disse que se você trabalhar como escravo por cerca de 12 anos, adquire as características do senhor. Você absorve as qualidades daquele para quem trabalhou como escravo por tanto tempo. Você assume seu rajas e tamas e outras qualidades como violência, indulgência nos prazeres sensoriais enquanto serve. Você não é apenas escravo deles, como também recebe uma pensão deles. Então o que Sri Ramakrishna diz? Que aqueles assim que estão muito atrelados à ideia da regra, à ideia da fórmula, eles têm pouco sucesso nesse tempo, porque nós somos mais fracos, né? E temos uma grande incapacidade de realizar austeridades, né? Isso é uma essência do pragmatismo, até mesmo da conclusão de que esta nossa época de Bhakti conforme Narada, né? Então ele dizia, ainda que esses Sikhs sejam ligados a essa ideia, né, impessoal e tudo mais, eles praticam Bhakti porque isso é prático, né? O sadhu vedantista visitou esse lugar. Ele dançava para ver nuvens. Não, ele dançava para ver as nuvens e se divertia muito quando chovia. Se alguém se aproximasse dele enquanto meditava, ele ficava muito bravo. Um dia eu fui até ele. Oh, como ele ficou chateado. Ele sempre dizia, somente Brahman é a realidade do mundo e uma ilusão. Não, somente Brahman é a realidade e o mundo é uma ilusão. O aparecimento de tantas formas diferentes se deve a Maya. Então ele carregou consigo um prisma de um lustre. Através de um prisma você vê muitas cores diferentes. Na verdade não há cor nenhuma. Da mesma forma, não há nada além de Brahman. Mas por causa de Maya e do egoísmo, vê-se uma diversidade de coisas.
Para não se apaixonar e se apegar a isso, esse sadhu não olhava para nada mais do que uma vez. Enquanto tomava banho, ele discriminava a visão dos pássaros voando acima. Juntos íamos nos aliviar. Quando soube que era o lago de um muçulmano, ele não usou a água. Haladari o testou em gramática. Ele conhecia a gramática. Eles conversavam sobre os consoantes. Ele ficou lá por 3 dias. Um dia, ouvindo o som do Sanai, enquanto estava na margem do rio, ele disse: aquele que conheceu Brahma entra em Samadhi ouvindo tal música. Ou seja, esse sadhu, né, sadhu vedantista, sadhu advaitin, ele era tão rigoroso com tudo isso, né? Ele queria estar sempre muito consciente de que Brahman era apenas o real e o mundo todo era ilusório, a ponto que ele seguia essas várias austeridades até um tanto loucas, né? Mas quando ele foi tomar banho no rio, ele soube que o muçulmano também tomava banho lá, então ele não quis tomar. E quando o Haladari testou em gramática, ele ficou entretido por 3 dias. Então, veja, né? É muito pensamento e pouca prática, né? Aqui se concilia muito com a ideia que Sri Ramakrishna falava antes, né? Amor à verdade é fundamental para esta era. Então, esses pensamentos, né? Os pensamentos idealistas, né? Das ideias vedânticas, e aqui vedântica significa Advaita Vedanta, não se engane, é isso. Elas são um palavrório, né? Elas são quase sempre um papo furado, né? E elas não representam verdadeiramente o concreto da vida. Porque você está aqui inserido, mesmo nas suas austeridades em relação à sua prática, você se prende à dualidade, não é? É constatável, não é? Capítulo 2. Sri Ramakrishna, o Guru em Dakshinewar. Ele exibe o estado de Paramahansa. Ao falar sobre os sadhus, Sri Ramakrishna exibe o estado de Paramahansa. Paramahansa é o grande cisne, né? O cisne, na mitologia, é aquele que consegue separar o leite da água. Vocês lembram da analogia de Sri Ramakrishna, né? A sua mente é como leite, o mundo é como água. Se a mente não está, né, firme num formato sólido como uma manteiga, ela como leite dilui na água. E você não sabe mais o que é leite e o que é água, nunca mais tem leite puro. Mas o Paramahansa consegue separar, né, o leite da água. Sri Ramakrishna exibe o estado de Paramahansa, é isso. A sua conduta é infantil. Seu rosto brilha de riso e não há pano em volta de sua cintura. Você está nu. Ele está completamente nu. Seus olhos transbordam de alegria. Ele senta-se novamente na cama menor e fala com sua voz encantadora. Sri Ramakrishna diz para Mani Macharan: ouvi o Vedanta do despido, Totapuri, né? Ele chamava Totapuri de Unu. Brahman é a realidade e o mundo uma ilusão. O mágico realiza tantos feitos mágicos. Ele produz uma mangueira que chega a dar mangas, mas toda sua mágica é apenas um passe de mágica. Só o mágico é real. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele ouviu, né, a descrição advaita do Totapuri. E geralmente, né, na transmissão que tenta forçar a barra e dizer que Sri Ramakrishna é um advaitin, fala-se que Sri Ramakrishna foi iluminado pelo Totapuri. Mas é mentira, né? No final das contas foi Sri Ramakrishna que mostrou a mãe para Totapuri. Totapuri se convence de que foi a própria mãe que mandou ele aprender com Sri Ramakrishna. Mas no afã de vender a teoria do Advaita Vedanta se distorce a história. Sri Ramakrishna já falou: passei 7 meses com Totapuri, ouvindo a sua ladainha Advaita, para depois ter que mostrar para Totapuri a verdade de que Deus tem forma, não tem forma e é além disso. Mani então disse: nossa vida é como um longo sono. Eu entendo, mas não a vejo corretamente. A mente não consegue nem entender o céu. Como essa mesma mente pode entender o mundo corretamente apenas vendo? Sri Ramakrishna disse: há outra maneira de encarar isso. Não sendo capaz de ver o céu corretamente, parece que ele está tocando a terra. Como pode um homem entender corretamente quando está delirando de febre? Sri Ramakrishna canta com uma voz doce sobre a febre delirante da humanidade e Dranavantri. Ou seja, Sri Ramakrishna está dizendo, né? Como que você pode ser tão discriminador das coisas se você está tão inserido no próprio jogo? Ó Mãe Shankari, ó grande médica, que febre delirante eu sofro, apesar da graça dos seus pés. Este meu orgulho perecível e transitório me consome em chamas.
Que apego depravado desenvolvi por mim e pelos meus? Como posso sustentar minha vida? Meu desejo por riqueza e amigos é incessante. Ó doador de toda bondade, continua a me entregar as coisas ilusórias, a erros e atos pecaminosos, e assim por diante. Diz Dashashrati, que é o autor da canção, meus olhos estão cheios de sono profundo de Maya, meu estômago se encheu do verme da violência, estou girando e girando como num redemoinho de ação ilusória. Dia e noite sinto aversão pelo teu nome, ai de mim, serei curado desta enfermidade? Ou seja, é uma canção sobre alguém que se vê completamente dominado pela ilusão do mundo. Mani Macharan diz, eu disse a Kishore, não há nada na caixa, mas duas pessoas estão tentando roubá-la uma da outra, pensando que é dinheiro nela. Ou seja, a ilusão do mundo, né? As coisas do mundo não têm substância. Dificuldade de assumir um corpo, ser ou não ser, o mundo é uma mansão da alegria. Ou seja, o mundo é ilusão ou o mundo é uma mansão de alegria? Que vamos ver a outra perspectiva. Bem, o corpo é a única causa de todos os problemas. Pensando nisso, o Jnani diz a si mesmo, prefiro abrir mão desta fronha, só isso me salvará. Thakur está indo em direção ao templo de Kali. Sri Ramakrishna diz, por quê? Este mundo é um véu enganoso, mas também é chamado de mansão da alegria. Mani diz, não há alegria ininterrupta aqui. E Sri Ramakrishna diz, realmente, verdade. Ininterrupta não há. De fato não há. Mas há alegrias também, não é? Thakur diz, Thakur está agora em pé em frente ao templo de Kali. Ele se prostra diante da Mãe Divina. Mani faz o mesmo. Thakur senta-se no chão diante da Mãe, na plataforma inferior em frente ao santuário. Ele veste um dote com bordas vermelhas, como parte dele enrolada nas costas e uma ponta sobre o ombro. Atrás dele há um pilar do Nat Mandir. Mani está sentado perto dele. Maravilhoso, né? Que Mahendranath Gupta nos dá a visão completa. Se você quiser imaginar, né? Como foi essa cena, você tem tudo, né? A roupa, a hora do dia, o cenário, as atitudes, né? Mani diz, se é assim, por que alguém deveria assumir um corpo? Acho que o corpo serve apenas para praticar karma yoga, ação. Quem sabe o que se está fazendo, isso só traz sofrimento e tribulação. Sri Ramakrishna diz, quando um grama cai em um monte de lixo, ele ainda brota e vira uma planta de grama. Mani diz, que assim seja. Mesmo assim, não existem os 8 laços. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer? Você não deixa de ser o Atman, porque você está conectado com essa transitoriedade. Ele diz, né? Uma semente de uma planta cai no esterco, vai nascer planta, não vai nascer esterco. Você não perde a sua natureza porque você está associado com esse universo de transitoriedade. Mas aí o Mani Macharan diz, tudo bem, eu entendo isso, mas ainda assim não existe todo esses grilhões que nos prendem à ilusão? Satchitananda é o Guru, libertação pela graça do Guru. Sri Ramakrishna explica, não os 8 grilhões, eles estão lá, mas eles estão lá por sua graça. Esses outros grilhões caem todos de uma vez. Você sabe como é? Assim como toda escuridão se dissipa em um momento quando uma luz é trazida a um quarto que esteve escuro por 1000 anos. A escuridão não desaparece aos poucos. Essa imagem de Sri Ramakrishna é maravilhosa. Ele diz, de fato você tem essas 8 correntes. Luxúria, ganância e outros apegos. Mas uma vez que você alcança o amor por Deus, eles são liberados de uma vez só. E Sri Ramakrishna fala esse exemplo, né? Tem um quarto fechado, escuro, durante 1000 anos. Se em algum momento você entra com uma pequena vela, a escuridão acabou imediatamente. A escuridão que durou 1000 anos desaparece no momento em que uma pequena chama entrou. Ela não espera 1000 anos para ir aparecendo, não. Imediatamente. Continua, Thakur. Você não viu o mágico realizando seus feitos? Fazendo nós em uma corda, ele amarra uma de suas pontas em algo e segura a outra ponta em sua mão. Então ele sacode a corda uma e 2 vezes. Quando ele dá um puxão, todos os nós da corda se desfazem. Mas outros não conseguem desatar um único nó, por mais que tentem.
Todos os nós se abrem em um momento pela graça do Guru. O que ele está querendo dizer? O mágico realiza aquilo que os outros não conseguem fazer. Então, é o Guru que consegue libertar essas correntes. Mas quem é o Guru? Quem é o Guru? Sri Ramakrishna, o agente de mudança em Keshav Sen. Thakur diz: bem, como Keshav Sen mudou tanto ultimamente? Conte-me. Ele costumava vir aqui com muita frequência, aprendeu a se curvar aqui. Um dia, eu disse a ele: sadhus não são saudados como vocês. Um dia eu estava indo para Calcutá com um Ishan e uma carruagem. Ele tinha ouvido muitas coisas sobre Keshav Sen. Como Harish expressou isso lindamente: todos os cheques têm que ser compensados aqui. Só então o banco descontará. Thakur ri. Ou seja, o Keshav Sen é um dos fundadores lá do Brahma Samaj, né? E Sri Ramakrishna mostra, né, como ele foi aos poucos se tornando um devoto. Mani ouve toda essa conversa com admiração. Ele compreende que o próprio Satchitananda compensa os cheques na forma de um guru. Ou seja, né? O Keshav Sen ia até Sri Ramakrishna no sentido de conseguir o quê? De conseguir as graças, de conseguir devoção. Como alguém que leva seus cheques a um banco, ok? Sua história anterior, instruções do Nu, né, ou Tatapuri, não se pode conhecer Deus. Sri Ramakrishna diz: não raciocine. Quem pode conhecê-lo? O despido, Tatapuri, disse: ouvi dizer que o seu universo é criado a partir de apenas uma parte de Deus. A Asra tem uma inclinação para o raciocínio. Raciocínio aqui significa Advaita Vedanta. Não raciocine aí pelo caminho do Advaita Vedanta. Ele calcula que o mundo foi criado com tanto e tanto é o restante. Quando ouço sua aritmética, minha cabeça começa a doer. Sei que não sei nada, às vezes penso em Deus como bom, outras vezes como mal. Como posso conhecê-lo? Mani disse: verdadeiro, Senhor. Quem pode conhecê-lo? Conhecemos-nos apenas até onde o intelecto alcança, mas achamos que compreendemos tudo. É exatamente como você disse. Uma formiga foi até um monte de açúcar. Apenas um grão dele encheu o estômago da formiga. E ainda assim ela disse: da próxima vez vou carregar o monte inteiro para minha casa. Ou seja, não é possível conhecer tudo que Deus é, toda a sua lei, todos os, né, os paradoxos. A tentativa doutrinal em muitos aspectos é isso, né? Por isso que Sri Ramakrishna não apoiava muito, né, a erudição disso, né, de destrinchamento teológico. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus que dizia, né? Tomai cautela com o fermento dos fariseus, ou seja, com o apego que os fariseus têm em calcular, em discernir, em diferir, né? Não é sempre assim? Não é? Os religiosos não estão sempre brigando para saber sobre tintim por tintim, sobre os termos da sua fé, da sua teologia. E Sri Ramakrishna está desaconselhando isso completamente. Não entre nessa. Não entre nessa de achar que porque você vai repetir Mahavakyas, o seu raciocínio será iluminado. Não. Pode-se conhecer o Senhor, a autoentrega é o único caminho. Vocês conhecem o significado da palavra único, né? É que não tem outro caminho. Sri Ramakrishna diz: quem pode conhecê-lo? Conhecer Deus. Eu nem tento, simplesmente chamo: mãe, mãe, que ela faça a sua vontade. Se for a sua vontade, ela me fará conhecê-la. Caso contrário, não. Tenho a atitude de um gatinho. Um gatinho apenas grita: miau, miau. Sua mãe pode colocá-lo em qualquer lugar. Talvez na cozinha ou na cama do dono. Uma criança pequena só quer sua mãe. Ela não sabe de suas riquezas. Ela nem quer saber. Tudo o que ela sabe que tem uma mãe. Então não se preocupa. O filho da empregada doméstica também sabe que tem uma mãe. Quando ela briga com o filho do dono da casa, ela diz: vou contar para minha mãe. Eu tenho uma mãe. Eu também tenho a atitude de um filho. Você aprecia o caminho de Sri Ramakrishna? É esse. Não é outro. É esse.
Colocando a mão no peito e apontando para si mesmo, Sri Ramakrishna diz a Mani: bem, há algo aqui? O que você diz? Mani fica sem palavras ao olhar para Thakur. Talvez esteja se perguntando: a Mãe Divina está vivendo no coração de Thakur? É a mãe que assumiu o seu corpo para o bem da humanidade? É a questão que se leva, não é? Devoção. Devoção como o caminho de tudo, não é? Por esses dias, quando, né, estávamos na Páscoa, a Páscoa cristã, eu estava com a minha família e queria que, né, a nossa família tivesse um momento de meditação espiritual, não é? De meditação na vida, ensinamentos, passatempos transcendentais, gloriosos do Senhor Jesus. Então eu fiz o que na minha infância era um lugar de refúgio, que era assistir o maravilhoso filme Ben-Hur, do ano de 1959. Durante muito tempo foi o maior ganhador dos Oscars. Eu acho que ainda hoje é aquele que mais Oscars ganhou, junto com o Titanic, né? 11 Oscars. Um filme maravilhoso, um filme de quase 3 horas, né? Mas uma história maravilhosa de um homem que é um homem piedoso, mas que passa por tantos acontecimentos terríveis e perde a sua fé em um dado momento. E no final das contas ele se depara com o Senhor Jesus em alguns momentos da sua vida, e no final ele encontra a redenção. O maravilhoso é que esse filme ele é de uma história de um livro, né? Ben-Hur, uma história do Cristo. E o autor desse livro foi um militar norte-americano que ele lutou na guerra civil americana. Ele viu tantos horrores na guerra civil, ele viu tanta desunião, ele viu tanta maldade, ele viu tanta intolerância religiosa, ele viu tanta desfaçatez de religiosos que ele se tornou totalmente descrente de Deus e se tornou avesso à religião. Então, em um dado momento, ele falou assim: um dos males do mundo é a religião, é esse tal cristianismo. E eu vou então descobrir tudo sobre esse tal Jesus, sobre esse evangelho, vou ler isso e vou investigar para criar todo tipo de contraponto a isso. E acontece que ele foi estudar os evangelhos e a vida de Jesus e ele se tornou completamente devoto. E ele faz então essa história tão maravilhosa. E aqui eu pensava no início desta narrativa que falávamos de Swami Vivekananda, né? Que dizia para Sri Ramakrishna: quando passar a sua loucura você vai deixar de visitar o templo. E no final das contas Sri Ramakrishna está dizendo que o raciocínio não importa, o que importa é rendição do gatinho, filhote, à sua mãe. E eu lembro que agora, nesse final de semana, ao mostrar Ben-Hur para os meus filhos, né? Uma menina de 15 e um menino de 12, e eles estavam em lágrimas de profunda emoção durante e ao final do filme, e eles diziam o quanto estavam felizes, lágrimas de alegria. E eu lembrei da minha infância, quantas vezes, não é? O meu coração foi lavado por aquela meditação cheia de amor, cheia de rendição, cheia de devoção pura. Numa história que nos fala de pessoas sendo lançadas no redemoinho do mundo, e somente os pés de lótus do Senhor as consegue dar refrigério. Essa é a devoção de Sri Ramakrishna, esse é o seu ensino, Nishta Bhakti Yoga. Não é? Então, é isso que devemos nos centrar, né? Concentrar nossas mentes em profunda devoção, lembrando daqueles detalhes, né? Sri Ramakrishna dá notas. A diferença do sadhu para o homem culto não é sobre ler. É sobre ser atento a certos aspectos. Ser fiel à verdade. Então vamos lembrar, né? Se eu acredito que Deus está em tudo, está em todos, eu preciso tentar praticar essa visão. Se eu faço uma boa ação a alguém, eu estou servindo ao Senhor. Se eu tenho uma inclinação positiva, é o Senhor que me inclina. Se alguma coisa acontece desfavorável nessa vida, é o jogo do Senhor. Onde é que eu estarei? O Senhor vai me colocar. O que o Senhor vai me mostrar? O que Ele quiser. Isso é ter apego à verdade e ter respeito pelas mulheres como sua mãe. Isso significa o quê?
se afastar da luxúria. Tá? Então, assim a gente se torna capaz de manifestar a nossa natureza, disse Sri Ramakrishna. A semente de grama, a grama ao cair no lixo, não se torna lixo, ela continua sendo grama. Nós somos partes de Deus. Não viemos esquecer disso, em virtude da associação que temos com o corpo, mente e personalidade e as coisas desse mundo. Sejamos então fiéis à verdade, busquemos o caminho de pureza e sejamos rendidos a Deus. Esse é o caminho da devoção. Este é o caminho de Narada, este é o caminho desta época. É isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma sessão. Estamos indo agora para a 10ª sessão do segundo volume. Na próxima sessão, por exemplo, não estaremos no templo de Dakshinamurti. Estaremos à frente da casa de Keshab. Esse Keshab Sen. E certamente será maravilhoso também o que vamos ouvir daquela oportunidade. Né? Uma sessão um pouquinho maior, com mais capítulos. Mas isso será na próxima semana. Que possamos agora conservar os ensinamentos que recebemos hoje. Aqueles que tiverem anseio profundo por esse caminho de Sri Ramakrishna, acompanhem os episódios anteriores. Eu tenho certeza que vocês vão se tornar muito bem-aventurados por acolher todas esses satsangs. Tá bom? Então é isso. Então, findamos por hoje. Até a próxima semana, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna. クリシナ Pranamastu.